Oi, pessoal. Então, estou gravando esse vídeo aqui para vocês porque, na verdade, foi um pedido, né, das pessoas que eu informei que eu ia estar produzindo esse projeto de extensão, essa oficina de gêneros jornalísticos, pessoas que assistiram às entrevistas que eu postei no meu canal no YouTube, e eles falaram o seguinte. Algumas pessoas falaram o seguinte: por que eu também não respondo, por que eu também não responderia as perguntas que eu fiz para aqueles jornalistas, já que eu também sou formada em jornalismo. Então eu decidi sair um pouquinho aí da programação e contar para vocês também, um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência. Então eu peguei aqui as perguntinhas que eu tinha anotado, né, para fazer as entrevistas com os outros jornalistas e decidi então fazer aqui também para vocês poderem me conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a minha profissão, tá certo? Então acredito que vai ser aí uma boa experiência, acredito que vocês vão gostar também de ver, né, de eu poder compartilhar com vocês minha experiência no campo jornalístico. Bom, para os outros jornalistas, eu sempre comecei a entrevista perguntando, conforme está aqui anotado para mim, por que decidiu ser jornalista, né? Então, começando, meu nome é Ana Marina Caldeira Pereira, como eu já disse anteriormente naquele vídeo de apresentação, tenho 28 anos. Por que eu decidi ser jornalista? Bom, na minha adolescência, eu gostava muito de programas de entretenimento. E então, eu falei, já estava chegando ali no terceiro ano do ensino médio, já estava cursando o terceiro ano do ensino médio, e não conseguia me decidir qual caminho seguir, né? Qual a área que eu gostaria de cursar e tal. E então, eu decidi pelo jornalismo porque eu gostava muito desses programas de entretenimento. Eu falei assim, olha, eu gosto tanto de assistir, então provavelmente eu vou gostar de fazer também. E foi aí mais ou menos por esse motivo que eu comecei a fazer jornalismo. Tem 5 anos que eu me formei em 2015, né? Nós estamos agora, conforme eu estou gravando esse vídeo em 2020, eu me formei no início de 2015, então já tem quase 6 anos que eu sou formada. Eu formei em janeiro de 2015, então janeiro de 2021 completa 6 anos que eu sou formada, graduada em comunicação social, habilitação em jornalismo e multimeios. Marina, o que seria jornalismo e multimeios? É aquele profissional que está capacitado para atuar em multimeios, em vários meios de comunicação. Bom, tem às vezes comunicação social, habilitação em jornalismo, às vezes é comunicação social, habilitação em rádio e TV, que a pessoa pode trabalhar em rádio e TV, mas aí o meu curso é jornalismo e multimeios. Então, durante a graduação, a gente aprende a escrever para impresso, que a gente fala, né, o jornal impresso, para escrever para sites, para escrever para... Quando eu falo escrever, gente, é na verdade atuar. Atuar como jornalista em sites, tem o radiojornalismo, né, que é uma disciplina, então, gabarita a gente para atuar em rádio, telejornalismo gabarita a gente para atuar em televisão, temos também assessoria de imprensa, então são assim, multimeios. O curso, se eu não me engano, eu entrei no curso em 2010, foi isso mesmo, em 2010, o curso tem duração de 4 anos e meio, e aí por conta de uma greve que teve, atrasou um pouquinho. Eu sou formada pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, que fica onde? Em Juazeiro, na Bahia, no norte baiano, no semiárido baiano, como muitas pessoas também conhecem, ou Vale do São Francisco, enfim, a região tem vários nomes. Apesar de eu ser de Guaratinga, no extremo sul da Bahia, eu cursei, né, prestei vestibular, queria jornalismo, então fiz alguns vestibulares e passei para a UNEB lá em Juazeiro e
fui fazer, passei e aí fui fazer. Bom, então, por que eu decidi pelo jornalismo? Foi essa questão, né, dos programas de entretenimento que eu gostava de assistir. Então, falei, olha, eu tenho que decidir, porque eu já estou terminando o ensino médio e eu ainda não decidi. Então, aí eu decidi pelo jornalismo por essa questão. Onde eu trabalho atualmente? Atualmente, como jornalista, eu trabalho em um site de notícias. Atualmente eu moro em Eunápolis, também no extremo sul baiano. Então eu era de Guaratinga, fui para Juazeiro, no norte da Bahia, Guaratinga no extremo sul, e retornei para o extremo sul baiano. E atualmente moro em Eunápolis, Bahia, no extremo sul, perto de Guaratinga. E eu trabalho num site de notícias e também trabalho numa faculdade. No site eu sou jornalista e na faculdade eu sou gerenciadora de marketing. Então, eu mexo com a questão de gerenciar redes sociais, de promover ações de marketing. É isso. Tem aqui a pergunta também, por que eu decidi por esse gênero? Bom, eu já trabalhei como jornalista, eu já trabalhei em TV, na época que eu estudava ainda, eu era estagiária, já trabalhei numa TV, já trabalhei numa prefeitura, né, assessoria de imprensa, trabalhei também em outro site, já trabalhei numa empresa de comunicação, numa agência de comunicação e atualmente estou no site e na faculdade. Então, aí já trabalhei em alguns veículos de comunicação. Por que eu decidi esse gênero? Eu acredito, por exemplo, que o site hoje em dia, né, as redes sociais, os sites estão aí em evidência. Então, eu acredito que é um ótimo veículo de comunicação, uma ótima plataforma para você veicular notícia. Muitas pessoas acessam os sites, o site também faz o link com as redes sociais, né, com o advento das redes sociais. Os meios de comunicação precisaram se modernizar. Então, aí tem as redes sociais, essa interação para unir o site ao público. Deixa eu ver aqui o que mais. E a questão das redes sociais, como eu falei também, permitiu que eu tivesse esse outro emprego na faculdade como gerenciadora de marketing. Hoje é importante ter um profissional, acredito que é importante ter um profissional para gerenciar as redes, porque as redes, muitas vezes, você quer saber sobre determinado produto, sobre determinada empresa, e você procura onde? Na internet. Então, se você vai na página daquilo que você procura, daquela empresa que você procura, então você pode ver organização, ortografia, questão de ortografia também. Então, eu acredito que gerenciar redes sociais, gerenciamento de marketing é muito importante, né? Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Então, eu acredito que é bem importante para toda empresa, para conseguir chegar ao seu público, para conseguir atrair novos clientes em caso de empresas, para fidelizar os seus clientes. Então, eu acredito que gerenciar redes sociais é uma ótima forma de você manter esse contato, de você atrair novos contatos. Deixa eu ver aqui, estou colando. Deixa eu ver aqui mais quais são as outras perguntas. Bom, qual é a linguagem? Vamos começar falando sobre linguagem, né? A linguagem é muito importante para todos os veículos de comunicação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem. Como é a linguagem num site? Como que eu escrevo as notícias? Enfim, às vezes eu consigo, a gente tenta sempre escutar os dois lados, mas nem sempre é possível. Às vezes, por exemplo, quando ocorre um acidente, qual órgão em uma rodovia federal, qual o órgão que eu devo colher as informações? É a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que vai poder dar informações de como ocorreu o acidente. Nem sempre eu vou ter acesso
ao contato, ao telefone, ao contato de quem sofreu o acidente, de quem esteve envolvido. E nesse caso, como é que faz? A gente procura os órgãos oficiais. Quem atende ocorrência de acidente em rodovia federal é quem? A Polícia Rodoviária Federal. Um exemplo, tá, pessoal? Então, é esse órgão que eu vou ouvir. Aconteceu um incêndio na empresa. Quem é que eu vou ouvir? Vou ligar para a empresa, saber quem é o responsável por essa área, que vai poder me dar mais informações. Então, é desse jeito. Eu chego, hoje em dia, né, tudo tem aí grupos de aplicativos de conversa. Então, eu chego de manhã, entro no aplicativo de conversa, vejo se já tem alguma coisa, ligo para algumas pessoas para saber, às vezes a gente tem uma informação vaga, né? Por exemplo, teve um homicídio. Soube que teve um homicídio em tal bairro. Eu vou ligar para quem? Procurar ligar para a polícia para saber como é que foi, se realmente aconteceu ou não, como foi que aconteceu, quem foi que morreu, se já existe aí um suspeito de ter praticado esse homicídio ou não. Então, a gente sempre procura órgãos oficiais que possam nos dar informações com credibilidade, porque a gente precisa passar aquela notícia com credibilidade para o público. E aí, como é essa construção da notícia? Como eu já havia falado para vocês anteriormente, tem o lead, né? Ali a gente respeita o que, como, onde, quando, por quê. Enfim, a gente responde todas aquelas perguntas no início do texto e depois a gente vai discorrendo com as informações menos importantes. A linguagem de site, a linguagem mais simples possível, mais fácil possível, objetiva. Não posso exprimir minha opinião, tenho que relatar o fato, conforme as informações que eu consegui apurar, né? A gente chama de apuração, quando a gente vai em busca das informações. O que eu consegui apurar, então eu vou fazer isso. Eu vou unir todas aquelas informações para poder construir meu texto. De preferência, linhas curtas, um texto curto, porque também nem sempre a pessoa às vezes está no ônibus, está dentro de um veículo ou está no trabalho correndo, quer ver a notícia rápida. Então, objetiva, para quem não sabe o que é objetivo, é uma linguagem direta, né? Falar realmente como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu de fato, resumir as informações, né? Procurar as informações mais importantes para colocar naquele texto. E então eu faço o texto e posto no site. Tem a plataforma, posto no site, essas notícias são repostadas nas redes sociais, que é uma forma de atrair um público maior, porque às vezes as pessoas não entram no site, mas entram nas redes sociais. E aí a notícia está lá para quem quiser ver. Às vezes a gente coloca só o lead, só um parágrafo, né? Para não dar a notícia toda ali, para fazer com que as pessoas entrem no site também. E dessa forma a gente constrói a notícia. Nós também fazemos algumas reportagens especiais, então às vezes tem algum evento, eu vou com a pessoa que faz a filmagem ou que faz as fotos, a gente entrevista as pessoas, já vou com as perguntinhas preparadas, se possível, se der tempo. Então ali eu entrevisto as pessoas e volto e faço o texto, há também uma edição. Então é dessa forma que acontece. Ana Marina, e na questão das redes sociais da faculdade, por exemplo, todos os dias a faculdade envia textos sobre diversos assuntos da atualidade. Então, eu pego esses textos, encaminho para os principais veículos de comunicação da região, né? Quem sabe algum post, e aí já é interessante essa visibilidade para a faculdade. Vejo se há alguma promoção vigente ou o que mais tem de informação para postar no feed e postar no Stories. No Stories eu sempre opto por postar coisas mais rápidas, vamos dizer assim. Coisa que está acontecendo, o polo está enfeitado, por exemplo, vou lá, faço um vídeo do polo, tiro uma foto e posto. E no feed, às vezes, posto também ou não. Às vezes, por exemplo, tem uma promoção
vigente aí por mais tempo, então eu opto por postar esse tipo de conteúdo aí na postagem, no feed. Então tem essa diferenciação. A gente também se reúne frequentemente para ver as ações de marketing, o que pode se fazer para atrair novos alunos, o que pode fazer para fidelizar novos alunos. Então a gente às vezes lança algumas campanhas, algumas promoções. Todos os funcionários, né, podem dar opinião, podem trocar experiências, e aí dessa forma a gente vai construindo, né, solidificando a marca da empresa para atrair o maior número possível de público e também de fidelizar aqueles que já estão lá para que permaneçam ou falem bem. Às vezes eu posto também alguns depoimentos de estudantes falando sobre a instituição, o que acha, o que não acha. Dou algumas dicas de disciplinas, já que é uma faculdade e tem vários cursos. Então, às vezes eu falo um pouquinho sobre cada curso que tem. Às vezes eu dou algumas dicas de ortografia, pode ser, ou de outros determinados assuntos. Então, é dessa forma, vamos dizer. E também uma linguagem mais simples ainda do que no site. Vamos dizer assim, nas redes sociais, permite a gente falar um pouco mais próximo do público, né? Nem sempre de forma tão formal, mas mais informal mesmo. Usar algumas gírias, usar alguns emotions, então, algumas músicas. Então, vamos dizer assim, que nas redes sociais a linguagem ela é mais ampla. Você pode falar de várias formas, de várias maneiras e para atingir o maior público possível. A intenção, o objetivo é esse, tanto do site quanto das redes sociais ou de qualquer outro veículo de comunicação, é ampliar aí o público, atingir o maior número possível para que a pessoa entenda a mensagem, para que não fique com dúvidas, para que entenda realmente o que a gente está falando. Então, esse é o principal objetivo. Qual linguagem não pode ser utilizada? Eu também fiz essa pergunta para vários jornalistas, inclusive alguns deles foram meus colegas de classe quando eu fiz faculdade, outros não. E então, qual linguagem não pode ser utilizada? Bom, palavrão não pode ser utilizado de forma alguma. Não tem meio termo, não tem uma brecha, não tem. Não pode ser utilizado palavrão. Não pode ser utilizado, como os outros jornalistas já falaram, alguma linguagem que denigre, né, a imagem da outra pessoa, de outra pessoa, não pode. Questão de racismo, questão de gênero. Às vezes as nomenclaturas atualizam e a gente não consegue acompanhar. Então sempre tem alguém, por exemplo, nas redes sociais, se a gente fala algum termo que já está ultrapassado, fala, não é mais assim. Agora se fala dessa forma. Então aí a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, com a troca de informação com o público, que é muito grande. As pessoas falam, dão esse que a gente chama de feedback, que é o retorno, né? A pessoa lê a notícia e fala se achou boa, se achou ruim, se tem algum erro que pode ser trocado, se tem alguma palavra que não se usa mais. Então, tem bastante essa interação. Como você se prepara para realizar o seu trabalho? Bom, eu trabalho de manhã no site, entre os 7h30, de 7h30 a 11h30, e na faculdade de 13 às 15 horas. Então, é assim, de manhã eu trabalho em um veículo e à tarde trabalho em uma empresa. Bom, o que eu sempre faço é tentar ouvir os dois lados, né? Quando há dois lados aí de uma versão, busco ouvir os dois lados, busco escrever da melhor forma possível, procuro também ter um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho que vão poder me auxiliar. Às vezes a gente está inserida em determinado contexto e a gente não consegue enxergar, mas quem está de fora é mais fácil falar, dá umas dicas. Olha, dá para você mudar isso, dá para você mudar aquilo, dá para você
mostrar mais pessoas e menos banners. Banners que a gente chama são aquelas artes visuais, né? Que são propagadas aí o tempo todo pela internet. Então, essa troca é bastante importante, é um trabalho de equipe. O jornalismo é um trabalho de equipe, você não faz sozinho de forma alguma, precisa sim da ajuda de outras pessoas, de quem vai gravar você, de quem vai tirar foto, do entrevistado. Então, é dessa forma que acontece. A linguagem também que, vamos dizer, não que não possa ser utilizada, mas que a gente evita, são, que já foi falado anteriormente, são esses termos técnicos, né? Às vezes aí o pessoal do direito tem alguns termos mais difíceis da gente entender, então a gente pede, por favor, que explique de uma forma melhor, evite usar esses termos para que a população realmente compreenda, né? Porque tem termos que são de determinadas áreas e a gente não fala para uma determinada área, a gente fala para um público muito maior. Então, a linguagem mais simples, mais acessível possível, não uma linguagem chula, feia, pobre, não, uma linguagem simples. Simplificar, né? Traduzir muitas vezes aqueles termos para a gente conseguir alcançar um maior número de pessoas. Aí tem aqui, se pudesse, faria modificação na linguagem que é utilizada pelos meios de comunicação. Bom, a partir da entrevista, por exemplo, da Patrícia Laís, que eu fiz com a Patrícia Laís, e ela falando que tem alguns termos, né, já enraizados há muito tempo e que são machistas, então a gente repensa, né, como pode se fazer realmente alguns termos que são utilizados. Ela falou da questão da dona de casa, mas o homem nunca tem o crédito de dono de casa. E por que não o homem ser dono de casa? Será que inferioriza? E se inferioriza o homem, por que não inferioriza a mulher? Então, alguns termos que a gente vê aí frequentemente, que às vezes passa batido, mas se a gente for analisar com cuidado, é dessa forma. E é isso, a gente trabalha para se modernizar, para se atualizar, para falar também para os chefes o que acha bom, o que acha ruim, o que gosta, o que não gosta, o que está a favor, o que não está. Então, nem sempre, né, vai haver aí um conflito. Às vezes a pessoa realmente, os seus chefes, vai olhar e vai falar, não, tem razão. Às vezes algumas divergências, né, como sempre, normal. Então, é dessa forma que a gente vai construindo, né, instigando, reclamando, propondo novas visões. Eu acredito que o jornalismo tem grande importância nessa questão, como o Ricardo Souza falou, por exemplo, né,